tá? 24, inciso 9. 24, inciso 9 da CF. Bom, então nós fechamos as fontes materiais do direito processual penal. Agora vamos para as fontes formais. Quais são as fontes formais de direito processual penal? Então nós temos a lei, nós temos os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos lá. Quanto às fontes formais do direito processual penal, a legislação se mostra como impositiva e abstrata se mostra impositiva e abstrata através da lei. Ponto. A doutrina entende como fonte formal os costumes e os princípios gerais de direito. Os costumes e os princípios gerais de direito. Então, o que são costumes? O que é um costume? Todo mundo sabe. É difícil expor, mas o que é um costume? É a reiteração de uma conduta aceita por todos ou pela maioria de uma sociedade, de uma coletividade. Então, costume é isso, basicamente isso. Oi? Fila? Fila de banco, de mercado. A gente se acostuma, né? A gente se acostuma com algumas situações. Não deixa de ser um exemplo. Não deixa de ser um exemplo. Então, a doutrina, ela aceita o costume como uma fonte formal do direito processual penal. E os princípios gerais de direito? Nós trabalhamos na aula passada vários princípios. Então, o que são princípios, né? Vocês lembram? Mandamento nuclear, que irradia as suas normas, que irradia os seus efeitos para todo o sistema jurídico. Então, o princípio é isso. Princípio do devido processo legal. Nós comentamos o princípio do contraditório, ação e reação, direito de defesa, da ampla defesa. Então, os princípios, eles são fontes do direito processual penal. Então, quando o juiz vai julgar, por que eu estou falando isso? O juiz vai dar uma sentença. Aí, numa situação conflituosa, ele fala, olha, mas o costume dessa região é quando a pessoa, bem esdrúxulo, é quando a pessoa está com algum problema familiar, ela chega no mercado e pega um produto e pronto. Virou costume naquela região. Essa pessoa vai responder pelo crime de furto? Se o costume daquela região, todo mundo aceita como verdadeiro? Não, mas a lei fala é furto, subtrair coisa alheia móvel. Não, mas o costume daquela região é que tem o hábito de aceitar solidariedade. Então, permite-se. Né? Quer ver um costume? Crimes contra a administração pública. Vamos trazer algo mais real, que realmente ocorre. Funcionário público não compra clips. Não compra. E caneta também não. Então ele subtraiu o clips. Ele vai responder por furto? Não. É costume, todo mundo. Você vai, pega o clips, coloca, leva para casa, esquece.
Não, porque o bem público é indisponível. Aí vem a doutrina, né? Aí eles vêm criar um monte de coisa. Não, costume, direito processual penal. É irrelevante para o direito isso daí, gente. Tem que movimentar direito por causa disso daí, é um costume. Tá atinente à própria atribuição dele. Diferente do servidor que pega o carro e vai fazer compra, do policial que pega a viatura e vai fazer compra com a família, vai passear. No mínimo aí é furto de gasolina. Aí responde. Não é costume. Ainda que seja comum. Então são termos distintos, né? O que é comum, normal. Então o costume ele se diferencia por esse aspecto. De que é essa conduta que é aceita por todos. Né? Muito embora a legislação exista um crime prevendo a descrição típica, né, que a gente chama o crime em si, de furto, etc. e tal. Entenderam, senhores? A outra fonte, eu estava me esquecendo, a outra fonte, a última fonte do formal, são os tratados e as convenções internacionais. Então, os tratados internacionais e as convenções podem prever matérias atinentes ao processo? Pode. Por exemplo, a convenção a convenção Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Depositário infiel, um exemplo. Princípio da vedação. Isso, existe uma divergência em relação ao depositário infiel. Mas aproveitando a questão, para o concurso dos senhores, por exemplo, processo civil, prisão do depositário infiel. Pela Constituição, pode, pela Constituição, está expresso na Constituição lá. Prisão do depositário infiel. Aquele que ficou com o bem penhorado e deu fim, ou alienação fiduciária em garantia e deu fim no bem. Então, houve uma afronta ao judiciário, uma determinação do juiz que penhorou um bem, ele foi lá e deu fim no bem. Mais ou menos é isso, o depositário infiel. E pensão alimentícia. Aí o Pacto de São José veio e falou assim, olha, depositário infiel, não. E aí, com essa incorporação do Pacto de São José na Constituição, os tribunais começaram a não aplicar, o STF começou a não aplicar a prisão depositária infiel. Então, hoje não prende ninguém mais por dívida. Isso, se falar expressamente, boa observação, se falar expressamente da Constituição, a Constituição prevê prisão depositária infiel e prestação alimentícia. Mas hoje no Brasil, na prática, só pensão alimentícia. E a prisão da pensão alimentícia, ela não é prisão penal. Ela é prisão cível. Então, o cidadão, a matéria processual, a gente pode fazer essa correlação. Quem executa? O delegado. Na prisão cível. Ele vai instaurar inquérito? Não, ele vai cumprir um mandado do juiz cível determinando a prisão do devedor de alimentos. E para isso, o delegado ele vai ter que tratar aquele cidadão não como um criminoso, um preso. Dá para entender qual que é a diferença? Não tem antecedentes. Foi preso, depositário, dívida alimentícia. Não gera repercussão na esfera criminal. Sim, matéria de defesa. A defesa, a gente vai estudar aqui as atribuições da defesa,
Por isso, quando eu faço essa correlação, eu estou explicando um ponto, eu sempre falo de juiz, eu sempre falo de promotor, eu sempre falo de defesa, eu sempre falo de autor, eu sempre falo de réu, eu procuro dar exemplos, por quê? Porque todos esses pontos é objeto do concurso de senhores. Aí lá na hora da prova, você fala, pô, o professor falou um negócio mais ou menos assim. Aí você consegue acertar a questão. É assim que ocorre, entendeu? Bom, então nós fechamos com os tratados e as convenções internacionais. Aproveitando o gancho, qual que é a diferença de tratado e convenção internacional? A diferença é a seguinte: adota-se majoritariamente, só para a gente deixar redondinho, adota-se majoritariamente a teoria monista. A teoria monista no direito internacional, pelo qual determina, olha isso, a existência, pelo qual determina a existência, vou ser redundante, mas é fins pedagógicos, a existência de uma única ordem jurídica. De uma única ordem jurídica. Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, que quando o Brasil assina um tratado internacional, é como se ele incorporasse aquelas normas no direito dele. Não existe uma norma interna e outra internacional, que é a visão dualista. É uma única coisa só. A doutrina majoritária entende que é uma única norma. Então, o Brasil, depois, ele não vai poder falar, não quero mais participar desse tratado. É um costume internacional, não tem norma, não está escrito isso. É um costume internacional. De que a partir do momento que as partes, os estados soberanos, assinarem um tratado, ele se vincula àquele tratado. E tem que efetivar as normas constantes lá dentro. Então, é uma única norma jurídica. Então, quando o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, ele assumiu o compromisso de que não prender o depositário infiel. Aí a doutrina, ela não enfrenta essa matéria de frente, porque é um assunto muito delicado. Então, quer dizer, o tratado revogou uma Constituição? Uma norma constitucional? Olha, se os tribunais estão aplicando dessa forma, o STF está aplicando assim, sim. Qual que é a dificuldade de falar isso, de aceitar? Não, mas aí é a política, né? Não, porque o Brasil é um país soberano. Sim, é um país soberano. Influencia na soberania do país? Lógico que não. Pelo contrário, realça até a soberania do país. Um país que cumpre as normas de direito internacional, ele ganha o quê? Ele ganha repercussão internacional. Ele atrai investimentos, uma repercussão positiva, que é a grande questão do direito internacional é isso. Se o Brasil cumpre processualmente as normas dos tratados internacionais, as normas processuais, que falam, por exemplo, o princípio da nemo tenetur sed tegit, que fala o seguinte: ninguém é obrigado a se autoacusar ou a produzir prova contra si mesmo. Então, o tratado ele fala assim: nemo tenetur sed tegit. Então, o Brasil, o cidadão, o acusado, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, a partir do momento que o Brasil cumpre essa norma, olha, vou garantir o que com isso? O devido processo legal. Ele está fortalecendo a sua Constituição. Ele não está enfraquecendo. Fechou? Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, ponto. Logo, o tratado gera obrigações por ser considerado um acordo formal, devidamente aceito pelo direito interno. Acordo formal, devidamente aceito pelo direito interno. Ponto. Por outro lado, a convenção
não se mostra com essas características. Ponto. É suficiente isso. Então, o que acontece com a convenção? A convenção não chega, é um compromisso. Então, o Brasil se compromete, vai lá a presidenta visitar os Estados Unidos e, junto com os Estados Unidos, se compromete à redução dos gases de efeito estufa. Entendeu? Então, a convenção tem esse sentido. Não gera uma repercussão impositiva para o Estado, etc. E tal. Bom, então, fechamos esse primeiro ponto de fontes do direito processual penal. O segundo ponto, agora bem relevante, a aplicação da lei penal no espaço. E aí eu trouxe um. Aqui. Aplicação da lei penal no espaço. O que é a aplicação da lei penal no espaço? É a aplicação do Código de Processo Penal no território nacional. Então, o artigo 1º do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Então, o artigo 1º previu expressamente o que a doutrina chama, todo mundo chama, de princípio da territorialidade. Então, vamos lá, ponto. Adotou o Código de Processo Penal expressamente o princípio da territorialidade. Expressamente o princípio da territorialidade. Vírgula. A comparação. Da mesma forma, do Código Penal. Da mesma forma que o Código Penal. Aí vocês podem colocar artigo 1º e artigo 5º, respectivamente. Artigo 1º do Código de Processo Penal, CPP, e artigo 5º do Código Penal. Ambos adotaram o princípio da territorialidade. Ponto. Este princípio, só para não ser repetitivo, este princípio tem por finalidade garantir o quê? A soberania do Estado brasileiro. Então, este princípio tem por finalidade garantir a soberania. Em todos os casos? Não. Aí nós temos as exceções. E nós temos que enfrentar as exceções porque muitas vezes é isso que eles pedem. Primeira exceção ao princípio da territorialidade. Nós já demos o conceito agora de pouco. Os tratados e convenções internacionais. Então, não preciso repetir. Então, primeira exceção, os tratados e convenções internacionais. Vírgula. Por exemplo, olha o que eu vou falar. A legislação processual penal não se aplica aos diplomatas. Tá? Deu para perceber? Então, um diplomata que comete um crime no Brasil não vai responder processualmente aqui no Brasil. Não se aplica ao diplomata, vírgula, tendo este imunidade processual. Imunidade processual. Não podendo ser processado por crime algum praticado no Brasil. Não podendo ser processado por crime algum praticado no Brasil. Não podendo ser processado por crime algum praticado no Brasil.
Então, essa exceção decorre de um tratado. Aí tem até eu trouxe o número aqui, é o decreto, é a Convenção de Viena, Convenção, se alguém quiser anotar, Convenção de Viena, decreto 56435. Convenção de Viena, decreto 56435. Ponto. Um outro exemplo, menos abrangente, vamos anotar aí, porque é importante anotar, senhores, sabe por quê? Os senhores terão a prova objetiva e também a prova escrita. Então, chega na hora, os senhores já estão calejados de anotar. E é bom para fazer a revisão, porque as informações elas se perdem com o tempo, entendeu? Você tendo anotado lá no caderninho, você pode consultar, ó, legal isso aqui que ele falou, deixa eu ver, então, se tá, entendeu? Eu acho que é bacana isso daí. Um outro exemplo, de forma menos abrangente, é o cônsul. Vírgula. Ao qual não responde processualmente, ao qual não responde processualmente, por crimes cometidos e vinculados ao exercício da sua função. Então, a diferença entre o cônsul e o diplomata é essa, no sentido de que o cônsul ele só tem imunidade em relação aos crimes afetos à atividade dele. Outros crimes fora da atividade de cônsul, ele vai responder normalmente. Entenderam, senhores? Agora, outra exceção, a aplicação do direito processual penal. Outra exceção, ponto, né? O Brasil reconheceu a competência do Tribunal Penal Internacional. Vírgula, cuja atribuição penal internacional. Cuja atribuição é julgar violações de direitos humanos. Na aula passada eu dei o conceito de direitos humanos, não vou repetir aqui. Violação de direitos humanos, vírgula, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, o que acontece? O sujeito cometeu um crime que violou direitos humanos. O Brasil pode entregar essa pessoa para julgamento do Tribunal Penal Internacional? Pode. Só que aí vem uma exceção da exceção. Porque brasileiro nato e naturalizado não pode ser extraditado. Então, o que acontece? Nesses casos, o Brasil não vai poder extraditar ou entregar essa pessoa para ser julgado pelo Tribunal Internacional. O Brasil vai ter que julgar. Então, coloquem aí essa exceção. Nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Salvo naturalizado. Salvo naturalizado. Aí a Constituição diz o seguinte: salvo naturalizado em crime comum, praticado antes da naturalização. Em crime comum praticado antes da naturalização. Ou de envolvimento
em tráfico de entorpecentes. Não. Você vê que não há essa ressalva, ela para aí. O tráfico é um crime hediondo. Só homicídio praticado antes da naturalização. Um dos requisitos para o estrangeiro naturalizar brasileiro é que ele não tenha antecedentes criminais. Se ele já tem um homicídio praticado, não cumpriu pena e não extinguiu a punibilidade, não teve a reabilitação processual, então ele não pode obter o título de cidadão brasileiro. Então, por isso que a legislação faz a ressalva. Então, nesses casos, a soberania, né, do Brasil, o Estado brasileiro fala, olha, eu poderia julgar, mas nesse caso eu vou entregar para o Tribunal Penal Internacional julgar ou para o país de origem dele. Entendeu? Outra exceção também, senhores, e está previsto aqui, ó, tratados, convenções internacionais. Agora nós temos aqui, ó, a segunda exceção, prerrogativas constitucionais. Diz respeito aos crimes de responsabilidade. Então, os crimes, pode perguntar assim, os crimes de responsabilidade estão sujeitos às normas do processo penal? Não, porque é exceção. Julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Competência de quem? Do Senado Federal. Então vamos lá. Exceção. Justiça política. Coloca assim, justiça política. Nos crimes de responsabilidade, quais sejam aqueles que atentam contra a Constituição Federal. Aqueles que atentam contra a Constituição Federal. Vírgula, o livre exercício, atentam contra a Constituição Federal, o livre exercício dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E são crimes de responsabilidade. Muito comum hoje em dia, probidade administrativa. Improbidade administrativa é um crime de responsabilidade. Vírgula. Ficam vinculados ao julgamento pelo Senado Federal. Então, se cair na prova, quem julga crime de responsabilidade? Pode cair? Pode. Matéria processual. É exceção do artigo 1º, inciso 2. Quem julga é o Senado Federal. Vírgula, nos termos do artigo 52, inciso 1. Nos termos do artigo 52, inciso 1 e 2. Então, compete ao Senado Federal julgar presidente da República, vice-presidente, ministro de Estados. Compete ainda ao Senado Federal julgar os membros do CNJ, do CNMP. Então, é a exceção à lei processual penal. Aplica-se, nesse caso, o julgamento pelo Senado Federal. E qual que é a lei que regulamenta isso? Coloca aí, regulamentado pela Lei 1079. Lei antiga, 1079 de 50. Em plena vigência. Em plena vigência. Ponto. Outra exceção, para a gente fechar. 1079 de 1950.
1079 de 1950. A outra exceção é a justiça militar. Está bem expresso aqui, né? Ele fala assim, processo, aqui, ó, competência da justiça militar. Então, não se aplica a territorialidade nos processos de competência da justiça militar. Aplica-se qual instituto? O Código de Processo Penal Militar. Então, na justiça militar, aplica-se o Código de Processo Penal Militar. Outra exceção são os procedimentos especiais. Só que aí acontece o seguinte, normalmente, coloca aí, ponto. Normalmente nesses procedimentos, então procedimentos especiais, ponto. Normalmente, nesses procedimentos, a lei especial prevê a aplicação, a lei especial prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Então, muito embora o Código fale que nos procedimentos especiais é exceção à territorialidade, se a lei especial prevê subsidiariamente a aplicação das normas do Código de Processo Penal, então aplica-se as normas do Código de Processo Penal. Por que eu falei todas essas exceções e mais esta última? Pelo seguinte, a Lei 9.099 prevê a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal. Então, pode colocar aí. A Lei 9.099 de 95, vírgula, e 99 de 95, a Lei 9.099 de 95, vírgula, em seu artigo 92, prevê expressamente a aplicação subsidiária. Então, basicamente, em relação à aplicação da lei penal no espaço e as exceções são essas, beleza? Correto? Então, a lei especial é importante isso daí. A lei especial pode prever. Por exemplo, a lei de drogas, a 11.343, também prevê. De abuso de autoridade, também prevê a subsidiariedade. Normalmente, as leis especiais prevêem essa subsidiariedade. Por quê? Porque senão as leis teriam que regulamentar todas as situações novamente. Teria que regulamentar a citação, a intimação, da competência do juiz, do promotor, e o Código de Processo Penal já fez isso. As causas de impedimento e suspeição. O procedimento, normalmente a lei especial prevê os procedimentos. Né? Bom, eu falei do início de processo e procedimento. Existe diferença entre processo e procedimento? Existe. Bom, processo, competência da União. Procedimento, o Estado pode legislar concorrentemente. Beleza. Então, qual que é a diferença entre processo e procedimento? Vamos colocar aí. Processo é o instrumento pelo qual o Estado garante o devido processo legal. Bem direto. O Estado garante o devido processo legal. Vírgula. Oportunizando a efetivação de todos os direitos consagrados na Constituição, que foram os princípios que nós tratamos
na aula passada. Então, eu não vou repetir novamente para não ser redundante. Ponto. Por outro lado, procedimento é a forma ordenada. É a forma ordenada dos atos processuais. Vírgula. O que por muitos é chamado de rito. Deu para entender a diferença de processo? Então, é um instrumento de efetivação da persecução penal, é o processo. E o procedimento é a forma com que esses atos se dá dentro do processo. Processo é um instrumento. Procedimento é a forma com que esses atos se dão. Por que eu gosto de dar os conceitos assim? Porque muitas vezes esse curso que a gente está dando ele é focado para um público amplo, que às vezes não tem informação jurídica. Então, é necessário que a gente dê esse detalhe para que a gente não fique vagando, etc. e tal. Beleza, pessoal? Correto? Bom, vamos. Os senhores querem ir direto? Quer dar um intervalo? Como que os senhores preferem? Bora direto? Beleza? Então vamos lá. Se quiser um intervalo, daqui 10 minutinhos, a gente pode parar 5 minutos, depois voltar ou vai direto. Então, beleza. Então vamos lá. Segundo ponto, aplicação da lei penal no tempo. Pode colocar aí. Na verdade, é o terceiro ponto, né? Aqui. Eu passei um slide para o curso, mas não sei se teve algum problema, a gente vai trabalhando na medida do possível. O que é